Ela não é mais a irmãzinha do He-Man. Oiê, bem-vindos a mais um Giro Pop. Eu sou o Giro e hoje vamos girar sobre She-Ra. Mas antes de eu entrar nessas reflexões todas desses 5 personagens, curte, se inscreve, faz o Paranauê todo, entendeu? Pra me ajudar e a gente continua. Bom, é impossível começar um vídeo sobre She-Ra sem falar que She-Ra é um desenho antigo e também é um desenho atual, porque era um desenho dos anos 80, que foi repaginado e foi lançado e acabou esse mês, né? Então essa comparação é meio que automática, né? E, na verdade, o She-Ra dos anos 80 era um desenho já meio velho quando eu comecei a assistir desenho, né? Então eu não peguei a fase e tal de She-Ra. Por mais que fosse velho, ele ainda passava e tal, e tanto ela quanto o He-Man, e eu não gostava. Então eu já tive meio que, tipo, não queria assistir She-Ra porque era aquele She-Ra lá antigo e eu não gostava, não sei o que, não. Só que aí várias pessoas vieram me falar, tipo, não, porque é legal sim, não sei o que. Aí esse meu pé atrás foi passando, aí eu finalmente assisti. E assisti, comecei a gostar, comecei a me envolver com a série e tal. E aí eu comecei a desconfiar, né, por causa do afeto entre os personagens, e a continuidade da história que não é tão comum, que não era tão comum antes, que era diferente, não era a mesma história. E aí se confirmou quando eu vi o casalzinho lá da Spinnerella com a Netossa, e aí eu falei, não, casal LGBT anos 80 não existe, essa história tá diferente. E aí eu percebi que realmente estava diferente. Então a gente veio de uma She-Ra dos anos 80, que era uma She-Ra que era a irmãzinha do He-Man. E aí eu pensei, personagem LGBT nos anos 80, impossível, né? Não existe, a história tá diferente. Daí eu fui pesquisar, assim, fazer um trabalhinho, assim, uma treca de casa aí, pra ver como que era a She-Ra dos anos 80. E eu vi que ela era super sem continuação, assim, ela não era uma história que seguia um fluxo e tal, que nem é esse da Netflix, né? E antes, ela veio depois do He-Man, né? E o He-Man era um super sucesso, que vendia vários bonecos e tal, mas atingia principalmente os meninos. E eles quiseram vender mais bonecos e fizeram um que voltasse mais pras meninas. Aí fizeram a She-Ra, que era a irmãzinha do He-Man, né? Inclusive o He-Man aparecia nos episódios de She-Ra. Então ela deixou de ser a irmãzinha do super-herói pra ser uma super-heroína sem precisar de macho, entendeu? Que o He-Man nem aparece, nem é falado, nada acontece, não existe He-Man nesse novo universo de She-Ra que é da Netflix. E por mais que tenha menos episódios do que antes, né? Porque agora são 52 episódios de 20 minutos, é bem rapidinho. São menos do que tinha lá nos anos 80, mas ainda assim é uma história muito bem amarrada, né? Ela tem uma continuação diferente de antes. Mas enfim, né? Pra mim só essa questão da reformulação, de estar mais bonito, mais assim, os personagens eles estão mais, eles têm mais característica, né? Eles são mais diferentes, os personagens são todos mais ou menos iguais. E essa questão de demonstrar já de uma maneira diferente, uma coisa muito mais atualizada, só de ter personagem LGBT, né? Já mostra quando tá mais atualizado, eu já achei que, desbancou a She-Ra dos anos 80, entendeu? Se você discorda, o problema é seu. KKK. Mas então, e aí eu queria também pegar algumas questões que eu vi nessa série, especialmente 5, que me deixaram muito pensativo do quanto essa série é um bom exemplo, assim, pra você mostrar pras crianças, pros seus filhos e tudo mais, entendeu? Porque ela trata e dá lições de uma maneira muito legal, assim, e pra isso eu vou pegar 5 personagens. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer aqui é em cima da Dora. A Dora, que é a She-Ra, mas ao mesmo tempo não é a She-Ra, porque a Dora e a She-Ra são pessoas diferentes, mas a Dora vira a She-Ra, mas às vezes ela é a She-Ra, mas às vezes ela não é a She-Ra, às vezes ela se sente como She-Ra, mas às vezes ela não se sente como She-Ra, e aí ela quer se sentir como She-Ra pra poder ser She-Ra. Essa confusão louca mesmo, se você não for confuso, você não assistiu a série direito, entendeu? Mas a questão é que tem a Dora, ela no começo precisa da espada pra se tornar She-Ra, e depois ela não precisa mais porque ela entende algumas coisas, e ela sempre tem esse conflito de o que eu preciso ser e como eu preciso ser e o que eu preciso fazer e o que eu preciso aprender para conseguir usar os meus poderes como She-Ra. Então ela se entende diferente e ela acha que ela precisa aprender várias coisas e que ela precisa, sabe, se transformar em algo ou ter certas ações para conseguir ser poderosa como She-Ra. Só que durante toda a série, quanto mais ela é ela mesma e nos momentos onde ela realmente tá conectada com as emoções dela, com o propósito certo, né, quando ela tá naquele momento de tipo, eu preciso fazer isso e confiando nela mesma, ela se transforma em She-Ra, ela consegue fazer as coisas darem certo. Então é muito essa questão mostra muito ela com ela mesma, né? Quanto mais ela se conhece como a Dora, tem confiança como a Dora e quer seguir os princípios, seguir, sabe, defender os amigos e tudo mais, ela consegue ser She-Ra, mesmo sem a espada no final, né? Então é muito uma questão de autoconhecimento, autoapropriação, se aceitar do jeito que é, conseguir canalizar isso pra encontrar seu verdadeiro poder, né? Então,
pra mim, isso é o principal da Dora, sabe? Essa questão do se descobrir, do autoconhecimento. Você não precisa ser algo diferente do que você é pra ser She-Ra, né? Você precisa ser você mesmo de forma muito autêntica, de forma muito apaixonada, pra aí sim você ser She-Ra, né? Então é muito esse negócio da autenticidade e tal, pra mim é sensacional. Enfim, a segunda reflexão eu vou falar da Felina, que em inglês é a Catra, né? E aí virou Felina, mas aí quando as pessoas falam em inglês, no português, vira o Catra. Mas enfim, vou chamar de Felina. A Felina, pra mim, eu vou causar controvérsias aqui. Pra mim, a Felina é o melhor personagem da série, tá? Porque não porque você gosta dela imediatamente, não porque você simpatiza muito com ela ou qualquer coisa do tipo, porque de fato você odeia ela em várias partes da série. Mas o que eu gosto muito é o desenvolvimento do personagem e a moral, a cutucada que ele dá, né? Porque a Felina, ela é total, ela é a personificação da autossabotagem. Ela é a personificação de eu não sei lidar com os meus sentimentos, então eu vou ser agressiva e vou dar patada em todo mundo, porque eu não sei lidar com tudo que está acontecendo dentro de mim, porque eu tive um passado terrível, e com isso eu afasto mais as pessoas, eu faço mal para as pessoas e para mim, né? Ela acaba passando de forma muito didática até para quem tá assistindo, o quanto esse comportamento é prejudicial para todo mundo, mas principalmente para ela mesma. Então é muito uma questão de tipo, eu sei que você e eu e todo mundo já teve momentos em que você não sabe lidar com alguma coisa, você tava sentimentalmente afetado, prejudicado, e aí como você não sabe lidar com aquilo, você né? Lidou de forma ruim, agressiva, sabotagem mesmo, né? Autossabotagem. E aquilo foi ruim, né? E ela vive esse processo de autossabotagem, de fazer mal pra ela e pra todos, durante quase toda a série, até o momento onde ela tem a virada de chave, né? No momento de virada de chave, o que ela faz, basicamente, é enfrentar as questões dela e lidar sentimentalmente com aquilo de uma forma que ela fique vulnerável. Ela se mostra vulnerável, ela encara que ela tem defeitos, ela encara que ela tem problemas, ela mostra isso. E com isso, ela consegue mudar, ela consegue se mudar, ela consegue mudar completamente, né? Ela consegue mudar de forma que ela consegue expor os sentimentos dela, que ela consegue realmente ver que ela tinha problemas e se transformar. E isso é incrível. Todo onde ela precisou chegar, né, de autossabotagem, atrás de autossabotagem e pancadas e tá sempre mal com tudo, até o momento que ela percebe que, opa, não dá mais. Até que não dá mais, né? Não consigo mais. E aí ela realmente tem a virada. Então, esse ponto, pra mim, é incrível. Eu achei que foi sensacional, entendeu? Ela traz uma lição muito boa, então eu acho que é exatamente pra gente parar de se autossabotar e começar a mostrar mais vulnerabilidade, entendeu? Porque todo mundo é imperfeito e isso é ótimo, porque isso faz de nós seres humanos, não é mesmo? Mas enfim, a terceira personagem que eu quero falar é sobre o Arqueiro. O Arqueiro, eu acho ele lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Mentira, porque ninguém é. Mas a questão é que o que eu quero discutir não é nem tão ele, mas a ligação entre ele e os pais, né? E os pais são o casal gay, né? E é muito legal o fato deles tratarem de forma super natural e o conflito que existe entre ele e os pais não tem nada a ver com eles serem dois homens e sim com o fato deles terem uma expectativa sobre ele, enfim. Isso já eu achei muito legal. Mas tem uma questão que é, ele, o Arqueiro, ele começa toda uma narrativa de os pais têm uma expectativa sobre mim que não pode ser quebrada e eles querem que eu seja alguma pessoa que vem da expectativa deles, da vida deles e transfere pra mim. E aí eu não posso, e aí eu preciso mentir, e aí eu preciso esconder isso e falar que eu sou um historiador, mas na verdade eu tô lutando na guerra e eles odeiam a guerra, então eu não posso falar. E na verdade, essa narrativa toda é uma percepção equivocada dele. Claro que os pais colaboram através de achar que aquele é o sonho dele, ficar alimentando aquilo e tudo mais, mas é toda uma falta de comunicação entre ele e os pais que acaba causando um monte de conflito. E que na verdade, se ele tivesse sido sincero desde o começo, talvez desde o começo ele tivesse sido apoiado, não tivesse toda essa trama. Então é toda uma questão do quanto a gente pressupõe o quanto as gerações passadas, os nossos pais, são, porque os pais são assim, e aí a gente coloca ele na caixa, e a gente não pode confiar, e não pode ter diálogo, e sabe, na verdade pode, na verdade deve, né, porque é impossível você negar essa ligação que existe entre o filho e os pais, né, então quanto antes você tiver uma coisa sadia e melhorar e se comunicar e tudo mais, melhor. Isso que eu achei bem legal, essa expectativa que ele tinha de como os pais eram, de como eles deviam agir e pensar, e que eles não iam aceitar, e o quanto ele estava equivocado, e o quanto esse
diálogo fez super bem pra todo mundo. O quarto que eu quero falar é a cintilante, e é o fato dela, quando ela se torna a rainha, ela se perde completamente, ela já não sabe mais o que ela deve fazer, e ela acha que tem que fazer uma coisa, ainda deixa de fazer outra, e aí ela assume um papel que ela não queria assumir, e aí ela faz de um jeito diferente, ela começa a mudar a forma como ela lida, e aí ela tá totalmente confusa, ela faz umas cagadas, entendeu? E isso tudo vem de... Porque antes dela se tornar rainha, ela era sensata, ela pensava, ela era amiguinha, ela fazia várias coisas. E aí quando ela vira a rainha, ela faz exatamente o papel que ela criticava na mãe dela. Então ela tem tanto na cabeça que como uma rainha deve ser, e que aquilo não é legal, mas quando eu tô de fora eu vejo que não é legal, e aí eu faço diferente, ela não consegue enxergar, e aí quando ela assume o papel, ela faz exatamente aquilo que ela não gostava, porque ela acha, ela coloca numa caixa de como uma rainha deve agir e pensar. E só depois de muita transformação, ela consegue ser ela mesma de novo. E tem muito isso, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa mudar a forma como a gente está agindo, porque a gente está num novo papel. Agora, e esse papel, dentro dessa caixa, precisa ter essas características. Às vezes a pessoa realmente, em todas as passagens da vida, do fundamental pro médio, ou do médio pra faculdade, ou da faculdade pro trabalho, a pessoa acha que ela tá num aspecto completamente diferente da vida dela, que ela precisa agir de forma completamente diferente, e às vezes se ela continuasse fazendo a mesma coisa e sendo ela mesma e continuando a avançar em todos os aspectos dela mesma, ela ia lidar super bem. Mas ela acha que ela tem que ser de um outro jeito, e aí ela se confunde, aí ela entra em crise existencial e tudo mais, e tudo porque ela tentou se encaixar num papel que na cabeça dela era diferente do que ela vinha agindo e se perde. Então acho que isso é muito legal, essa questão de mostrar o quanto ela criticava algo nesse papel. Quando ela vira esse papel, ela acaba fazendo os mesmos erros até ela perceber que ela não precisa ser desse jeito nesse papel. Ela pode continuar sendo ela mesma, que tá tudo bem. Só não precisa se encaixar naquele molde. E a quinta e última reflexão é sobre a tema é sobre a Scorpia. E o que eu vou falar seja até talvez mais polêmico do que a Felina, né? Que pra mim também é um personagem incrível. Eu me identifico muito com esse personagem, inclusive, porque ela é super fofa e meiga e otimista e quer ajudar e nananã. E só que ela não percebe, por quase toda a série, que ela vive um relacionamento super abusivo. Que ela tá sendo usada, que estão colocando ela pra baixo, que estão, sabe, humilhando ela até. E ela ali, achando que tá tudo bem, que é assim mesmo, ela não conhece um mundo diferente daquilo. Eu mesmo passei por um relacionamento abusivo com uma pessoa que não era relacionamento amoroso por muitos anos, até o momento que eu fiz exatamente o que a Scorpia fez, que foi quando ela percebeu o que estava acontecendo e a forma como estavam agindo com ela e que ela estava sendo super massacrada mesmo, ela falou, chega, sumi, e foi embora. E começou uma outra página da vida dela, que não estava mais centrada naquela pessoa que ela estava sendo agredida. É totalmente, né, relacionamento abusivo mesmo. E eu, por exemplo, fiquei 3 anos sem falar com essa pessoa, até voltar a falar de novo, e a relação ser completamente diferente. O que também acontece, né, ela fica sem falar. É exatamente isso que faz a Felina acordar, né? Faz a Felina, tipo, perceber, opa, eu sou tóxica. E as pessoas estão me abandonando porque eu sou tóxica. Então vamos rever isso? Porque, às vezes, a pessoa que tá sendo abusiva, ela não é um super vilão que é do mal e que faz tudo de ruim porque ela é ruim. Às vezes a pessoa, ela não percebe que ela tá fazendo aquele papel, né? E eu não tô aqui defendendo as pessoas que fazem ruim. Tem pessoas ruins mesmo no mundo. Mas a questão é que, às vezes, quando a pessoa percebe que ela tá exercendo um papel ruim, ela acorda. Às vezes não, mas às vezes acorda. Então, nem sempre se trata de vilões e mocinhos, mas às vezes é uma relação que não há diálogo. Uma não percebe, a outra não percebe. Isso continua acontecendo até que alguém percebe e o outro percebe como consequência. Então, ela é um caso muito de não sei como é o mundo, só conheço isso, que é abusivo, que é ruim, e fico ali presa porque eu não sei fazer de outra maneira. Até o momento que a pessoa realmente pega as forças dela, percebe que tá numa situação ruim e sai. E isso torna-se melhor pra todo mundo, pra todos os envolvidos, pra ela e até pra pessoa que tava sendo abusiva. Bom, essas foram as reflexões que eu tive, que acho que são as principais. Claro que todos os personagens são legais, tem mais um monte de coisa pra falar, mas eu achei que esses 5 eram os mais importantes pra mim. E é isso, né? Então, esse sim eu recomendo super que você assista, caso você não tenha assistido. Mas você vai ter vários, se você viu até aqui, se bem que se você viu até aqui e você ainda não assistiu, você teve um monte de spoiler. Mas ainda assim, você pode assistir, tá? E como sempre, comente o que vocês acharam, coisas que vocês querem discutir, outros personagens aqui embaixo que eu vou gostar de falar com vocês. Tchau! Nossa, pela honra! Vou fazer uma thumb de pela honra de Grayskull! E eu não sei se é assim. Não sei como que tem que ser pra caber na foto.